Olá pessoal! Hoje vamos de parte 4 da história. O maravilhoso casamento do arquiduque foi uma fraude. No momento seguinte, vemos o arquiduque sendo tratado por seu mordomo. Enquanto o mordomo retira as agulhas e limpa a ferida, Lucius está pensativo. Ele começa a se lembrar de Shai, dela falando que era para ele escolher qual apelido carinhoso ele prefere. Perspicaz, o mordomo pergunta se o duque está pensando na jovem senhorita Shai. Lucius sorri, e diz que realmente não consegue esconder nada dele. Então o mordomo diz que é porque ele a tem protegido, sem se importar com as consequências, então ele supõe que haja certas qualidades nela que agrade ao duque. O duque fica mais uma vez pensativo. Então ele menciona que de fato, ela é realmente uma mulher estranha. O mordomo pergunta se ele está falando do caráter dela. E Lucius responde que na verdade, ele acha que ela tem nervos de aço. Mas o mordomo pergunta se isso não é uma coisa boa, afinal eles não podem prever o futuro. O duque concorda, e diz que ele tem razão. Terminando de tratar o duque, o mordomo diz que agora ele precisa descansar um pouco e começa a se retirar. Então Lucius pergunta preocupado: ela não desistiria depois daquilo, não é mesmo? E o mordomo tranquiliza, dizendo que é claro que não, e que ele não deve se preocupar demais. Lucius suspira e diz que espera que ele tenha razão, pois ele teve muita sorte em encontrar alguém como ela. Ele começa a se lembrar do dia em que conheceu Shai. E pensa que no exato momento que a viu, ele soube que ela era uma mulher forte. Ele ainda não consegue descrever como se sentiu naquela hora. Foi uma sensação inexplicável, de que vai funcionar com ela. Então ele passa a mão pelos cabelos, e suspirando pensa que apesar disso, tem muita coisa a ser feita ainda. A cena muda, já para a manhã seguinte. E Shai chama por Lucius, e ele diz que já está pronto. Então ela fala que nesse caso eles devem se apressar e sair logo, pois eles têm muitas coisas para comprar. Lucius diz que na verdade, ele estava pensando em chamar os estilistas para irem até a mansão. Shai observa o rosto dele, e pensa que realmente não há como negar, ele é muito bonito. Mas rapidamente ela se repreende mentalmente e diz que não, ela não pode pensar nisso, pois ele já está predestinado a alguém. Então se voltando para ele, ela diz que queria sair com ele para que as pessoas vejam, na verdade, ela quer que ele a exiba para o máximo de pessoas que puder. Eles precisam mostrar para todos, que agora o arquiduque possui uma amante. Mas Lucius diz que eles não podem fazer isso. E Shai, sem entender, pergunta por que não. Ele menciona que isso pode ser perigoso, e a lembra que ela já foi atacada recentemente. Então Shai começa a tirar algo de dentro de seu vestido, e fala que na verdade ela já preparou algo pensando nisso. Lucius fica sem graça ao ver ela tão despreocupada, enfiando a mão dentro de seu vestido assim. Shai mostra para ele um desenho de proteção que ela fez. Despreocupada, ela diz que vai manter ele em seu peito, e levantando a barra do vestido, pergunta se Lucius quer ver o que ela tem no tornozelo também. Lucius desvia o olhar constrangido, e diz que ela não precisa explicar com tantos detalhes. E Shai diz que o ponto é que ele não precisa se preocupar. E também comenta que de qualquer forma ela precisa sair para comprar materiais de pintura. Em seguida vemos Shai subindo na carruagem para sair. Ela diz ao arquiduque, que sabe que ele não gosta de ficar muito próximo de mulheres, mas ele terá que atuar de forma convincente. Lucius, que já está dentro da carruagem, diz que vai tentar. E Shai fala que se ele não souber o que fazer, é só deixar com ela. Ela pensa que por hora isso deve ser suficiente, e que é ótimo para eles se exporem mais. E que a primeira coisa a se fazer, é desviar a atenção de Lucius, para ela. Se ela conseguir, isso com certeza deixaria Lucius um pouco mais confortável. Então Lucius a tira de seus pensamentos, dizendo que eles já chegaram na loja de artigos de pintura. Ao ver o tamanho da loja de suprimentos de arte, Shai fica completamente encantada, ainda mais pelo fato de que Lucius é quem vai pagar por tudo que ela comprar. Lucius desce primeiro, e estende sua mão para Shai, mas ela fica apenas olhando. Então Lucius fala que está oferecendo sua mão para ela segurar.
Com um olhar suave, Shai pensa que ele parece uma pessoa totalmente diferente quando faz coisas assim. Ela percebe que há muitas pessoas olhando, e acha isso ótimo. Então, com um sorriso astuto, ela pensa que não se pode desperdiçar essa oportunidade para executar sua primeira performance. Colocando seu plano em ação, ela finge tropeçar enquanto desce da carruagem, caindo nos braços de Lucius. Shai entra no personagem, e então chamando ele de Lucy, de uma forma carinhosa, ela o agradece e diz que está segura graças a ele. Ele também entra no jogo e chamando ela de Nia, diz que não foi nada. Mas Shai, percebendo que ele está tremendo, imagina que ficar tão próximo de uma mulher deve ser algo realmente incômodo para ele. Os dois começam a andar em direção à loja, enquanto todas as jovens senhoritas que estão ao redor começam a fulminar ela pelas costas. Shai pensa que nesse ritmo ela poderia acabar morrendo de verdade, e que essa é a consequência por monopolizar um homem popular. Já dentro da loja, ela fala para Lucius não se preocupar com os olhares e fofocas. Lucius a observa em silêncio enquanto pensa que ela é realmente incrível, apesar de ele já saber que ela não se importa com a atenção dos outros, ver como nada disso a afeta nem um pouco, é realmente incrível. Ele continua a observá-la, enquanto ela faz suas compras, e pensa que vendo como ela fala informalmente em particular, mas em público fala formalmente de forma tão natural, faz com que ele tenha certeza que ela foi criada em uma família nobre. Shai continua escolhendo atentamente seus materiais, e Lucius fala para ela pegar tudo o que precisar, sem se preocupar. Mas a mente dele não para, e ele continua a observá-la, olhando para ela. Ele pensa que ela é inesperadamente baixa, e suas mãos são pequenas, porém firmes. Lucius começa a imaginar o quão linda ela ficaria enquanto pinta. Mas ele é tirado de seus pensamentos, ao ouvir a voz de Shai o chamando. Ele responde, se voltando para ela, mas percebe que está realmente muito perto. E então ele fica um pouco sem graça com a proximidade. Shai olha ao redor e percebe que muitas damas estão em volta olhando cada passo deles. Ela pensa que pela forma que elas estão encarando, provavelmente esse seria o início de várias tentativas de assassinatos contra ela. Mas já que é assim, então é melhor fazer todo mundo ficar louco de uma vez. Shai puxa o colarinho de Lucius, e trazendo ele para mais perto, ela sussurra um pedido de desculpas. E então, o surpreende com um beijo. Lucius olha para ela completamente em choque com sua atitude ousada. Ele não rejeita o beijo, mas fica roxo de constrangimento, tanto que sua alma até sai do corpo por um momento. Já as damas que estavam ali e presenciaram tudo, gritam com raiva, e mal conseguem acreditar no que estão vendo. Então Shai dá um sorriso satisfeita. E segurando o braço de Lucius, ainda bem próxima a ele, ironicamente ela fala sentir muito e que foi sem querer. Lucius ainda sem jeito, apenas se vira pedindo a conta para a funcionária da loja, que também ainda está em choque com toda a situação. Shai permanece agarrada ao braço de Lucius, enquanto pensa que com certeza as vendas de tabloides e jornais do dia seguinte vão disparar. Em seguida os dois saem juntos da loja, e Shai ainda pode sentir como se algo a estivesse queimando pelas costas, com os olhares de ódio direcionados a ela. Assim que eles entram na carruagem novamente, Shai entrega um lenço a Lucius, e diz para ele usar para limpar sua boca. Porém ele permanece de braços cruzados a encarando, então balançando o lenço, ela pergunta o que ele está esperando. Lucius pega o lenço, mas pergunta se ela também não irá limpar seus lábios. Mas Shai olhando para ele diz: por quê? Eu deveria? No momento seguinte eles estão chegando ao seu próximo destino, é uma boutique de roupas não muito popular, que na obra original foi descoberta pela protagonista, mas Shai pretende reivindicá-la primeiro. Assim que os dois entram, Lucius fala que buscam encontrar um vestido que combine com sua noiva. Ele completa dizendo que é um homem que não entende nada sobre moda, então pede que a atendente cuide bem de Shai por ele. Ele também menciona que o preço não importa, desde que seja algo adequado. Então as funcionárias da loja ficam eufóricas, e dizem que ele não precisa se preocupar, pois elas irão cuidar muito bem da futura arquiduquesa.
Enquanto olha alguns modelos, Shai pensa que provavelmente os jornais vão escrever sobre o arquiduque e sua noiva entrando nessa boutique para escolher um vestido, e com certeza depois disso esse lugar irá se tornar o assunto mais falado. Shai nada modesta, pensa que com esse rosto, o design do vestido não importa pois irá ficar linda em qualquer coisa. Então de repente ela chama pelas funcionárias, e apontando para os cabides, ela fala que irá levar tudo. Já com o entardecer do dia, eles estão de volta em casa. Depois de chegarem, Lucius e Shai estavam desfrutando de um vinho enquanto conversavam, e ao perceber seu cansaço, ele diz que ela pode relaxar um pouco se quiser. Mas como Shai estava realmente muito cansada, acabou adormecendo. O empregado chega à sala e diz que irá levar a senhorita para seus aposentos. Porém Lucius diz que se ele fizer isso ela irá acordar. E fala para o empregado que já pode se retirar, pois ele cuidará de tudo. Então o empregado diz entender e se retira. Lucius observa a Shai adormecida. Enquanto continua a apreciar seu vinho, ele começa a pensar de onde será que ela realmente veio. Apesar de ele já ter investigado seu passado, não conseguiu nada com isso. E ao interrogar os traficantes que a sequestraram, eles falaram que capturaram ela no deserto, mas além disso, ele não sabe de mais nada. Ele continua a observá-la, ela está dormindo pacificamente. E se aproximando um pouco mais dela, ele fala: é realmente fascinante. Então ele chama pelo mordomo Tel, e pede para que ele compre uma variedade das frutas favoritas de Shai, e que preparem um cômodo, com as coisas que foram compradas hoje, para que ela possa desenhar confortavelmente. E além disso, também pede que exibam nas paredes as pinturas famosas que pertencem à sua família. O mordomo diz que entendeu tudo e irá providenciar, então se retira, deixando Lucius sozinho com Shai novamente. Ele continua a olhar para ela, e pensa que se sente bem. Colocando gentilmente uma mecha de cabelo dela atrás da orelha, ele diz que não odeia a sensação de sua pele na dele. Tocando em seus lábios, ele se lembra do beijo de mais cedo. E pensa que apesar daquele beijo repentino ter sido mais como um choque entre seus lábios, naquele momento, seu coração parecia que ia explodir. Então com as mãos ainda sobre seus lábios, e com um olhar pensativo, ele se pergunta: por que eu quero fazer isso de novo? Já no momento seguinte, somos levados ao centro da cidade, onde os jornais falando sobre Lucius e Shai estão sendo vendidos por toda parte. Todos estão comentando sobre isso, e curiosos sobre quem é essa mulher. Então um homem encapuzado aparece e diz que também quer comprar um jornal. O garoto que está vendendo pega rapidamente para entregá-lo, mas assim que olha para seu rosto ele congela. Ele começa a tremer de medo, enquanto olha para o homem, mas o mesmo diz que não morde e ele não precisa ter medo. Pegando o jornal ele olha e diz, que como já imaginava, é realmente ela. Cerrando os dentes ele pensa que, ao seguir os rastros dos traficantes, ele acabou chegando até ali, mas não entende o porquê ela está se casando de repente. Ele começa a se perguntar, se será que esse arquiduque foi quem a comprou. Enquanto ainda segura o jornal, olhando para a foto dela, ele fala: espere só mais um pouco. Vou encontrá-la em breve, minha Shai.